Aleluia. Abre as vossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ao qual escreveu o apóstolo João. Aleluia. Aleluias. Ao qual escreveu João. Aleluias. Em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Capítulo 16. João, capítulo 16. Aleluias. Todos encontraram em nome de Jesus Cristo? É uma palavra gloriosa e boa para a minha e a tua alma. Aleluia. É uma exortação e ao mesmo tempo uma instrução para o crente que quer permanecer em Cristo. Aleluia. A partir do verso de número, aleluia, 6, que vai dizer assim: antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos, aleluias, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos, aleluia, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E do pecado porque não crê em mim, e da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Amém? Toma teus assentos e glorifica o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor vai nos dizer, o Senhor Jesus, Ele, aleluia, instruindo teus discípulos, aleluia, naquele dia, e instruindo a mim, a ti que está aqui nesta hora, aleluia, e todos aqueles quanto também ouvir esta palavra, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele vai nos relatar, aleluia, que ele já advertia os teus discípulos, dizendo que era necessário que ele retornasse para o céu, era necessário que ele voltasse para perto do Pai, aleluia, porque certamente se Jesus passasse tempo na terra, ele deixou claro, o Consolador não vai vir. Glória a Deus. Aleluia. Deus não vai vir nos consolar. Aleluia, porque a palavra do Senhor, ele vai instruir aos teus discípulos dizendo, mas se eu for, aleluia, ele virá. A palavra do Senhor deixa claro para mim e para ti. Aleluia, Jesus ele começa a indagar para os teus discípulos dizendo, eu não vos falei antes para que vocês não se entristecessem. Tem muitas coisas nas nossas vidas que Jesus ele vai deixar para nos revelar depois. Aleluia, porque nós não estamos preparados. Aleluia, e muitas das vezes ele vai nos revelar porque nós devemos nos preparar para o momento. Aleluia, e Jesus preparou os teus discípulos primeiramente apregoando o Evangelho, ensinando a palavra, os instruindo, mostrando a humildade, mostrando a simplicidade, como agir, como fazer, como viver, como permanecer, como comprazer o coração de Deus. Aleluia, e isso ele não tratava com o discípulo da situação que ele ia viver. Aleluia, que ele ia passar, que ele ia ser arrastado, que ele ia ser escarnecido, humilhado, que alguém ia bater nele. Jesus não passou para o teu discípulo, porque Jesus, conhecendo o teu discípulo, logo ele sabia, se ele falasse, os discípulos não iam preparar o teu coração, a tua mente, ele ia preparar a espada. Eles iam preparar a lança, eles iam preparar, aleluia, coisas, ferramentas carnais para atingir quem viesse, feria Jesus, aleluia. Então Jesus, sabendo disso, Jesus tratou primeiro espírito, Jesus tratou primeiro alma, Jesus tratou o homem com a palavra. O Senhor ele vai dizer que ele lavou o homem com a palavra, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus na ceia, ali ele lavou os pés do discípulo, e Pedro, quando chega na tua vez, ele diz, não, de maneira alguma tu lavarás os meus pés, eu que careço lavar os teus. Ele falou, então se eu não lavar, tu não tem parte comigo.
E Pedro, compreendendo que ele precisava ter parte com Jesus, ele disse: então, meu Senhor, não lava só as minhas mãos, aleluia, só os meus pés, lava minhas mãos e minha cabeça. Mas Jesus vai dizer para ele: não careço lavar as demais partes, porque está lavado pela palavra, aleluia, somente os teus pés. Ou seja, Jesus estava dizendo: a tua mente, que é o teu espírito, eu já lavei pela palavra, o teu coração eu lavei com a palavra, aleluia, você está limpo com as tuas mãos, porque tu sabe que tu já não pode transgredir, aleluia, lutar contra a carne. Jesus estava mostrando para ele que uma palavra estava fazendo efeito de lavagem, aleluia, da mente, do corpo, do coração do homem, para que ele não viesse mais pecar. Então Jesus disse: então agora só carece eu lavar os teus pés, porque lavando os pés, Jesus está dizendo: eu vou te firmar, eu só estou preparando tua caminhada, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que é a palavra que lava o homem. Esta é a verdadeira água que lava. E a palavra do Senhor vai deixar claro para mim e para ti. Jesus começou a tratar, lavar e ensinar, aleluia. Mas a palavra do Senhor vai deixar claro para mim e para ti, aleluia, que Jesus, aleluia, orando, aleluia, na última hora, antes de ser levado, aleluia, pelos homens maus, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele levou Pedro, Tiago e João e disse: ficai-vos aqui, enquanto eu vou mais adiante a orar. Aleluia. Jesus, menos de uma hora ele retorna, os discípulos estão dormindo, e Jesus vai dizer para ele: Simão, não podes vigiar apenas uma hora, porque dormes. Aí Jesus vai voltar e dizer para ele novamente: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus falou para ele lá atrás que a palavra já tinha o lavado e não precisava lavar mais. Agora Jesus está dizendo para ele que o espírito estava pronto. Ou seja, ainda que eu e você conheça a palavra, aleluia, e procura viver a palavra, Jesus disse para ele: a carne ainda é fraca. Qualquer hora ela pode te colocar no precipício. Então é hora de orar, então você ora. E Jesus ali mostrando para ele que ele estava lavado. Mas porém eu e você tem uma carne que é perigosa, e ela pode, aleluia, nos fazer contender, murmurar, brigar, causar divisão, aleluia, causar contenda, pode fazer ciúme, pode fazer tudo de ruim, pode matar, pode ferir, porque é carne, não é o espírito, é a carne. Aleluia. E Jesus, ele ali chamou Pedro e alertou. Aleluia. Jesus sai e retorna novamente. Ele dorme novamente. E pela terceira vez Jesus retorna e está dormindo. E Jesus, com paciência, desperta o crente, porque no momento que Jesus estava na terra, Jesus só apenas estava lavando. O lavador, o lavadeiro, ele só estava passando, pegando os que estavam sujos e lavando. João, aleluia, fez apenas a preparação do caminho, aleluia, para que o povo entendesse, se arrependesse. Por isso ele batizava apenas com água. Vem João batizando apenas com água, tratando o povo, dizendo: endireitai os vossos caminhos. Vós que clama no deserto, lá era João Batista que estava dizendo: vós que clama no deserto, aleluia, endireitai os vossos caminhos. Isto era para o povo diante do erro da vereda do Senhor. Ali ele estava pregoando primeiramente o arrependimento. Agora vinha um povo até João, passava pelas águas, aleluia, mas as vestes ainda continuavam sujas. Eles estavam apenas em lugar de preparação. A palavra do Senhor vai dizer que agora a palavra, João vai dizer: mas vem um pós mim, que eu não sou digno de desatar, aleluia, nem carregar as tuas alparcas ou as tuas sandálias, aleluia, porque ele disse: porque ele batizará com fogo e com espírito, aleluia, porque a igreja, porque só
Jesus, aleluia, Ele pode lavar, Ele pode limpar, Ele pode tratar, Ele pode colocar na prova de fogo para lapidar, refinar e dar o Espírito Santo para que eu e você seja renovado, aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer: agora está Jesus, passou por todo o processo, ensinou, preparou, lavou, mas ainda precisava o povo ser convencido, porque enquanto eu e você só tiver lavado pela palavra, mas não ser convencidos pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, aleluia, é impossível nós entrar no céu. Então entenda, amada igreja do Senhor, primeiro o tratamento passa pela água para se arrepender. Segundo tratamento, Jesus vem lavar agora pela palavra, aleluia. Mas a terceira fase, aleluia, depois de ser lavado pela palavra, é ter entendimento, convicção. Por quê? Jesus vai dizer aos teus discípulos, ele precisava ir para o Consolador vir, porque se ele não fosse, o Consolador não ia vir, aleluia. E ele vai dizer mais para os teus discípulos, no verso de número 8, aleluia, de João 16: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, aleluia. Do pecado porque não crê em mim, aleluia. Da justiça porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. Jesus já estava dizendo: olha, escuta aqui, eu vou para o meu Pai, mas ele envia um Consolador, e somente ele pode vos convencer, aleluia, do pecado. Porque Jesus estava falando, Jesus não convenceu o povo do pecado. Jesus apenas falou para ele que alguém ia vir para convencê-los, porque Jesus, lavando com a palavra, o povo ainda era pecador, o povo ainda era errante, o povo ainda falhava, o povo ainda desviava-se do caminho da verdade. Por isso Jesus vai dizer: agora vem o Consolador, agora é o Espírito Santo que convence. Aleluia, Senhor. Porque pregoando eu a palavra, muitos não quis se converter. Aleluia, pregoando eu, aleluia, a palavra, Jesus vai mostrar, muitos não quis voltar para Deus. Então agora ele está dizendo para os teus discípulos, e para mim e para ti, ele lava com a palavra, mas quem convence do pecado é o Espírito Santo. Então entendamos, se nós não tiver Jesus para nos lavar com a palavra e nos colocar na dimensão com Deus, para receber o Espírito que nos convence do mau caminho, do nosso mau caráter, das nossas mal direção, aleluia, e ações pecaminosas, de verdadeiramente, se nós não receber dele, nós não seremos salvos. Mas se recebemos a palavra, guardamos. Eu sei que o Espírito existe, eu sei que Deus virá, ou Jesus voltará novamente, eu sei que o Senhor tem aleluia, um lar preparado para mim ao lado do meu Pai. Então desta maneira eu preciso me firmar. Atos capítulo 2 vai nos dizer: o Espírito do Senhor, ele desceu naquele tempo. A gente não sabe quantos anos depois de Jesus que ele desceu. A Bíblia vai nos relatar. Jesus ressuscita, passa um tempo na terra, mais ou menos baseado, aleluia, uns 40 dias na terra, ensinando e auxiliando. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que primeiro Jesus Cristo, ele aparece, aleluia, em João 20, capítulo 10, versículo 19, Jesus aparece depois da ressurreição aos discípulos. A
as portas estavam fechadas daquela casa que eles estavam com medo, mas ali Jesus chega e dá a paz do Senhor para eles, entra e disse: assim como meu Pai me enviou, eu também vos enviarei, aleluia, eu também vos envio, e assim recebo o Espírito Santo, e ali ele dá o primeiro sopro. Os discípulos receberam o primeiro sopro, como Ezequiel em capítulo 37, no vale de ossos secos, vem Espírito dos quatro ventos e sopra sobre esses ossos para que eles vivam. Ele profetizava a vinda do homem Jesus Cristo, que ia soprar nos ossos para que vivesse, e um exército ia se colocar de pé. Jesus agora ele se assopra primeiro no teus discípulos que estava ali, porque uma igreja precisava se levantar, um povo precisava viver um evangelho diferente que eles não viviam. Agora a palavra do Senhor vai dizer em Atos capítulo 2, eles estavam lá no aguardo da promessa. Meu Deus, verdade. Ele agora estava lá. Eu e você não sabe se passou 20, 30, 40, 50 anos depois da morte de Jesus, depois da ressurreição. Eu e você não sabe, porque a Bíblia não vai nos dar respaldo de quanto tempo foi, mas vai nos dizer, aleluia, que depois da festa, no dia de festa de Pentecoste, aleluia, estavam todos unanimemente assentados, aleluia, e veio sobre eles como um vento impetuoso e encheu toda a casa, e foram batizados, aleluia, pelo Espírito Santo, como ouviram muitas línguas, como repartida de fogo. Então entendemos, amada igreja do Senhor, aleluia, eles receberam o primeiro sopro para permanecer, mas eles precisavam receber de Deus aleluia, em Joel capítulo 2, 28, onde Deus diz: eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, aleluia, dos servos, servas, aos filhos, as filhas, o Senhor diz: de pequeno a grande receberia. Eles estavam ainda guardando esta promessa, e Jesus disse, aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus disse para eles em João capítulo 20, aleluia, Lucas capítulo 24, 49, ele vai dizer: ficai, eu vos entrei, aleluia, envio promessa do meu Pai, ficai em Jerusalém até que dos altos serais revestidos de poder. Eles estavam em Jerusalém. Aleluia. Em Atos 2, ele estava em Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia, mas não estava lá, aleluia, a quantidade de discípulos, aleluia, que caminhou com Jesus, mas estava lá 120 que estava verdadeiramente cheio da glória, esperando este momento. Aleluia. Não foi descido em Jerusalém sobre todos, mas ninguém estava unanimamente esperando. Quem estava unanimamente em mesma concordância, na mesma adoração, na mesma casa de oração, na mesma fiação, aleluia. Quem recebe o Espírito Santo não é quem está fora, mas é quem está dentro, na mesma dimensão de adoração, na espera da promessa. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer: agora aqueles homens recebem e foram batizados pelaquela promessa de Deus feita pelos profetas antigos e pela boca do Senhor Jesus Cristo. E agora a palavra diz, Atos capítulo 4, 31, novamente estava eles agora em oração de novo, aleluia, na mesma adoração, e o vento desce do Espírito sobre aquela casa, estremece aquele lugar, e eles agora recebem autoridade e poder do Espírito de Deus para pregoar a palavra com ousadia, cheio de poder e de glória do Senhor, para desfazer todo o mal que havia, aleluia, sobre a vida daqueles que precisavam de socorro. Mas o Senhor prepara e convencia apenas quem estava dentro. Glória a Deus. Aleluia. Então entende, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, Jesus precisou ir, aleluia,
para que o Espírito Santo viesse nos convencer. Quantas pessoas dizem que recebeu o Espírito Santo? Porque fala em língua, ele recebeu a metade. Aleluia. Autoridade, dons, não é completo ainda. Aleluia. Pregar a palavra, recebeu o dom para pregar, recebeu o dom para cantar, recebeu o dom para revelar, recebeu o dom para evangelizar, recebeu o dom para orar e curar, para expulsar demônio, recebeu o dom, aleluia, para apacentar ovelha, aleluia. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que nada disso salva o crente. Aleluia, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Isso é parte da promessa. Aleluia. Aleluia. Porque Jesus vai dizer: o que vai salvar é quando o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Porque quando a palavra vai lavar a mim e a ti, ela não é os dons. Porque a palavra do Senhor vai dizer: Jesus envia 70 para curar os enfermos, repreender demônio dos demoniados, fazer milagre, prodígio, apregoar o evangelho aos pobres. E quando eles voltam, é exaltado. Os dons, muitas vezes, quem não sabe, quem não está transformado, quem não está liberto, se exalta, pastor. Ele se exalta, pastora, porque acha que já sabe demais. Jesus, aleluia, ele logo diz aos teus discípulos: não alegrei porque os espíritos vos sujeite, mas alegrai-vos para que o vosso nome esteja no livro do céu. Então Jesus estava dizendo para eles: ei, os dons não salvam, o que salva é o nome no livro do céu. Aleluia. Então não se exalta, não se engrandeça, aleluia, mas se preocupa em se lavar o interior e manter o nome na glória. Aleluia. Aleluia. Porque, igreja, muitas pessoas estão recebendo dons e estão achando que está cheio do Espírito Santo. Receber dons não é estar cheio. Aleluia. Jesus vai nos relatar dizendo, aleluia, dizendo que veio, aleluia, o Senhor e deu aleluia, 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 para outro. Isso Jesus está dizendo: uns recebe mais, uns recebe mais ou menos, e um recebe de acordo com aquilo que ele já sabe que não vai usar, mas ele deu. Quando ele diz, aleluia, a respeito, aleluia, da parábola do semeador, que ele vai dizer: a semente caiu no caminho, aleluia, naquelas pessoas que estavam, mas aí receberam com alegria, mas Satanás tirou, aleluia. Ele vai nos dizer que caiu sobre os pedregais, mas não tinha raiz, porém morreu. Mas a palavra do Senhor vai dizer que outra palavra, aleluia, foi semeada de coração de pessoas que apenas recebem a palavra também com alegria, mas com a preocupação deste mundo, com a fama, com a riqueza, aleluia, com os enganos. A palavra, ela sufoca e fica infrutífera. Essas pessoas estão na presença de Deus, está metido no meio do evangelho, está pregando, está cantando, está tirando proveito para si próprio, mas a palavra está infrutífera dentro, não tem crescimento, está sufocado, e a qualquer momento ela volta para o mundo. Mas Jesus disse: mas aquela que caiu na boa terra, ele vai dizer: essa sim é a boa terra, dá frutos, 100. Glória a Deus. Ele vai dizer: ó, 60, outro 30, olha os talentos de novo aqui, olha os talentos de novo aqui. Primeiro ele disse a respeito de 5 talentos, de 2 talentos, de 1 talento. Agora Jesus vai dizer que a palavra se multiplica nas pessoas dando fruto, uns 100, uns 60 e uns 30. Mas ele não deixou essa pessoa, aleluia, sem a palavra. Ele não deixou ela sem fruto. Ele não deixou ela sem dons. Porém, a palavra precisa frutificar. Aleluia! Precisa produzir.
Então por isso que a gente vai ver muitas pessoas recebendo e se perdendo, muitas pessoas se sufocando e saindo, muitas pessoas, a gente vai lá só a pregoa, elas vêm, mas de repente ela não quer nada com Jesus. De repente você vai ver os 100, os 60 e os 30 na casa, mas apenas poucos vai estar frutificando para Deus. Aleluia! Poucos vão estar tratando a alma para o céu. Poucos têm zelado da tua vida para com Deus. E Jesus disse por quê? Porque é o Espírito Santo que convence. Mas o povo não quer ser convencido, só quer dom. Só quer dom, e pessoas que só quer dom, só quer poder, só quer glória, só quer ser visto, só quer fama, só quer pular, só quer falar em língua, só quer pregar bem, só quer cantar bem. Ele dá. Mas isso ele disse, não vai salvar porque não foi convencido pelo pecado. Por isso que o povo hoje em dia, em pleno século 21, muitos crentes têm morrido espiritualmente. Porque Jesus disse que só o Espírito Santo pode convencer. E quem busca dom, não busca convenção. É interesse. Interesse para si próprio. Aleluia. E Jesus vai nos dizer, aleluia, em João, aleluia, João capítulo de número 15, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que está, aleluia, toda vara que em mim, aleluia, toda vara em mim que não dá fruto é tirada, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Estai em mim e eu em vós. Com a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não te estiver na videira. Assim também vos, aleluia, vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós, aleluia, e vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis, aleluia, fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhe e lança no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, podereis, aleluia, tudo, aleluia, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. Nisto glorifica o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então entende, nem todo mundo é discípulo de Jesus. Verdade. Nem todo mundo está em Jesus. Nem todo mundo está lavado. Aleluia. Vai estar na casa, porque a promessa, Deus, ele prometeu, ele cumpre. 70 anciãos receberam do Espírito de sabedoria de Moisés, de Deus que estava sobre Moisés. Glória a Deus, aleluia. Todos profetizou naquele dia. Assim diz a palavra do Senhor. Mas apenas 2 permaneceu com o Espírito Santo. 68, igreja. 68. Não tinha o Espírito Santo. Recebeu naquele dia e perdeu naquele dia. Meu Deus. Porque a Bíblia diz: profetizou só naquele dia e nunca mais. Mas existia 2 dos 70 que permaneceu profetizando e causou ciúmes em muitos, que queria que Moisés calasse a boca dele. E Moisés disse: o que tem eu contigo? Aleluia, que assim seja a vontade do Senhor, que todos fossem, aleluia, sacerdote profetizava, isto é, que todos vivessem na vontade de Deus e fizessem a vontade do Senhor, isto é a vontade de Deus. Então não proibais. Glória a Deus. Quantos igrejas recebem em um dia e perdem no outro? Ele pode ter ficado com dom de sabedoria para dirigir o negócio, para dirigir, para atender o povo, para envolver na obra na casa, mas isso não quer dizer que tem o Espírito Santo. Ele recebeu porção de Moisés, de sabedoria, de entendimento, que estava de Deus na vida de Moisés.
Mas porém o Espírito Santo só ficou na vida de 2. Então entende, aleluia, precisa estar em Jesus. Eles estavam em Deus, eles estavam em Cristo. O Espírito Santo permaneceu neles e eles permaneceram frutificando, continuou falando a palavra, aleluia, anunciando o que o Senhor ordenava. Então entendamos, amada igreja do Senhor, aleluia, Jesus em João capítulo 15, ele está dizendo que ele é, aleluia, ele é a videira, mas é Deus que é o lavrador. Ou seja, Jesus, ele é aquele que nos toma para ele. Nós estamos, vamos imaginar, colado com Jesus. Vamos imaginar o pé de laranja carregado de laranja, ao pé de abacate carregado de abacate, aleluia, ao pé, aleluia, de uva, cheios com teus cachos de uva, uma colada na outra. Então Jesus disse que ele, aleluia, é a videira, ele é a principal, aleluia, árvore, que nós somos os frutos dele. Nós estamos colados nele, mas ele diz quem vai nos tratar. Quem é o lavrador? Quem é que vai nos limpar? Quem é que vai nos cuidar, nos regar, nos tratar? Glória a Deus, aleluia. Ele disse, o meu pai é o lavrador. Então, nós se achega para Jesus, permanece com ele, e ele disse, agora é o meu pai que vai tratar com vocês. Glória a Deus, aleluia. Porque ele não falou que era ele só, ele disse, eu sou a pedra principal, ou a árvore principal, vocês são os frutos dele, aleluia, e ele nos assemeia como vara, ou como ramo. Jesus também nos assemeia quando ele limpa um fruto. Se a gente pegar um fruto, uma semente de laranja, aleluia, e a gente, aleluia, umedecer ela, deixar um tempo na água e colocar na terra, o que acontece com ela? Ela vai germinar, ela vai produzir, mas para ela vir, precisou vir do fruto. E primeiro esse fruto, eu e você, está de Jesus, limpou, preparou. Agora eu e você vai ser mais limpo. Ele lavou primeiro com a palavra e nós se juntou com ele, porque ele diz que precisa estar nele para dar fruto. Verdade, meu Deus. Aleluia, agora estando em Jesus, aleluia, ele diz que agora Deus é o lavrador, é ele que limpa. Ele vai dizer, aleluia, em João capítulo 4, ele vai dizer para a mulher samaritana, a partir do verso 23, ele vai dizer, a hora é agora, em que Deus busca os verdadeiros adoradores. Aleluia, e os que adorem, o adorem em espírito e verdade, porque o Pai, ele é espírito. E o que importa é que os que adorem, adoram ele em espírito e verdade. Então quem é o Espírito Santo? Glória a Deus, aleluia. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Pai, é o próprio Deus, é o próprio lavrador que Jesus disse, aleluia, é o próprio que vem para convencer. Jesus, a palavra de Deus vai dizer quando começou o mundo, aleluia, lá estava Deus, aleluia, mas o Espírito já pairava sobre a água. Deus não sai de dentro dele, o Espírito não pode sair de dentro do homem por aí, mas Deus e o Espírito é o mesmo, aleluia. Jesus vai dizer em João capítulo 11, aleluia, dizendo desta maneira no versos 15, se me amardes, guardardes o meu mandamento, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco, aleluia, para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós, ainda um pouco, aleluia, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vos vivereis. Então entendais, amada igreja do Senhor, Glória a Deus. quem vê Deus, ele diz para Moisés, morre. Jesus disse que o mundo não pode ver nenhum. Desde o princípio do mundo ninguém nunca viu Deus, ninguém não conhece Deus, mas Jesus disse, eu conheço,
Eu vim dele, eu conheço ele, vós também não me conhece, mas ele me conhece. Ele vai nos dizer, aleluia, a Jesus, ele vai dizer que eles virão, mas ele vai dizer, mas o Pai ninguém vê. O Espírito o mundo não vai ver, o mundo não pode tocar. Mas ele disse, mas ele habitará em vós, aleluia, para confirmar que ele está dizendo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer bem assim, ainda em João 14, 23, ele vai dizer desta maneira, aleluia. No verso 23, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama e guardar a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então ele está dizendo o quê? É o meu Pai. É ele que vai fazer morada. E quem é o Espírito Santo que ele disse aqui, o Consolador que faz morada? E que nós conhecemos. E como ele disse a mulher samaritana, que nós precisamos adorar em espírito e verdade. Porque Deus, ele é o próprio Espírito. Então ele é o próprio lavrador. É ele que convence. Aleluia. Jesus, ele lavou com a palavra. Ele diz que nós precisamos guardar a palavra. Jesus vai dizer que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Ele falou do Pai, mas o Pai fala dele. São dois testemunhos verdadeiros. A palavra do Senhor vai nos dizer em João 16, aleluia, Jesus vai nos dizer, amada igreja do Senhor, aleluia, que quando o Espírito viesse, ele não ia falar dele. Ele ia falar de quem? Daquele que ia de vir. E quem é que vai vir? Jesus. Jesus Cristo que vai vir. E ele deu testemunho de quem na terra? Do Pai. E agora, quem vem dar testemunho de quem vai vir? Deus. O próprio Espírito Santo. Ele disse, ele não falará dele mesmo, mas ele falará daquele que vai vir. E Jesus disse em João 14, 3, aleluia, que ele ia, mas ele ia voltar. E quando ele fosse, nós preparasse o lugar, que ele ia voltar e ia levar nós para ele mesmo. Para onde ele estivesse, nós estiver também. Então Jesus, ele diz que nós precisamos guardar a palavra. Nós precisamos usar da palavra. Porque quem vai nos convencer dessa palavra para nós entrar no céu é Deus. Conhecido na Bíblia para mim e para ti como Espírito Santo. Por quê? Ele não veio em carne, em matéria. Ele veio como desde o princípio, em espírito, pairando sobre todas as coisas, sobre a água. Ele tem autoridade. A palavra do Senhor, para nós finalizar em nome de Jesus, a palavra do Senhor vai dizer que o anjo Gabriel vai se achega para Maria e vai nos dizer, aleluia, vai dizer para ela que o Espírito de Deus ia passar a sombra dele sobre ela e dela ia haver uma semente. Aleluia! E de quem era o filho? Jesus era filho de quem? É filho de Deus? E por que foi o Espírito Santo? É duas pessoas? Não. É o mesmo. Quando Jesus, aleluia, na cruz morreu e ressuscitou no terceiro dia, a Bíblia não diz que ressuscitou, não foi o Espírito Santo? Que ressuscitou ele? Então o Pai da vida, ele mesmo toma vida. Então, igreja do Senhor, o Espírito Santo, Deus que a gente conheceu o nome, o Espírito Santo, ele é o mesmo. Jesus testemunhou, veio em pessoa, em carne e matéria, e testemunhou sobre o Pai. Diz que o Pai, aleluia, também, ele disse como o Espírito Santo falaria, e ele é o que nos convence todo dia, para nos converter, para nos acertar o caminho. Ele diz que o mundo não vê, não conhece, não entende, mas eu e você que está na casa, precisa entender, precisa conhecer, precisa usar desta palavra, precisa dar ouvido para nós ser lavados, aleluia, e convertidos, aleluia, porque a palavra do Senhor vai te dizer para mim e para ti, aleluia, que se não fosse Jesus, nenhum de nós tinha contato com Deus, mas através do sangue de Jesus, eu e você passou a ter contato com Deus. E a palavra do Senhor vai dizer mais para mim e para você, aleluia, só o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Então entenda, o sangue de Jesus, a palavra nos lavou,
O sangue nos purificou, nos aproximou de Deus. Mas o Espírito Santo, que é o próprio Deus, nos convence do pecado e do mau caminho, para que nós vá se encontrar com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, no reino do céu. Então, quem tem ouvido, ouça. Aleluia, a palavra que o Espírito Deus nos instrui esta noite, e damos ouvido ao nosso Deus, ao Consolador, ao Lavrador, que prepara nossas vidas e acende as nossas luzes, para que nós possamos nos encontrar com Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus.